Pare de viver o seu presente com os traumas do teu passado. Você já não é aquela criança ou aquela adolescente que a mãe pediu para fazer alguma coisa, que por falta de conhecimento ou habilidade a coisa não deu certo e ela olhou para ti e disse: você é um inútil, você não vale nada, você só estraga, você só faz. E parece que por conta de todas essas coisas que você ouviu repetidas vezes, hoje no teu presente, quando você começa algum projeto, a primeira coisa que te vem à memória é exatamente aquilo que a tua mãe dizia: não consegues nada, és um inútil, e começas logo a fazer as coisas com sentimento de derrota. E parece que esse sentimento que você leva para as coisas fazem com que de facto as coisas não deem certo. E o teu primeiro pensamento é: a minha mãe tinha razão, eu sou de facto um inútil. Eu não consigo, eu não vou para lado nenhum. Hoje eu gostava de te fazer o convite de ressignificar a tua vida. Porque eu acredito que o teu passado não precisa e nem deve determinar o teu presente. Não é porque você cometeu erros no passado que te foi limitada a opção de fazer diferente. Todos os dias nós podemos estabelecer, criar novos propósitos ou se focar naqueles propósitos que tínhamos desistidos exatamente por conta daquela palavra maligna do você é inútil, você não vai conseguir nada, você nunca vai ter nada, ninguém vai te amar, ninguém vai te querer, e você começou a acreditar naquilo. E essa reflexão é em torno das crenças distorcidas, das crenças negativas ou irreais que acabamos por carregar na nossa vida em virtude do que as pessoas que nós confiávamos falavam sobre nós e acabamos por aceitar como verdade. A forma como nós pensamos, agimos e sentimos é muito em virtude de quem nos educou, dos meios em que passamos e de todas aquelas pessoas, circunstâncias, meios que fizeram parte da nossa vida. E na medida que nós vamos passando ou vamos crescendo, vamos criando as nossas crenças. Existem as crenças nucleares, que são aquelas crenças mais sólidas, sobre as quais criamos outras crenças. Por exemplo, a criança que a mãe na infância lhe disse que é inútil, ele cria a crença de que é uma pessoa inútil. Toda vez que fizer alguma coisa errada, por exemplo, na escola não teve uma nota positiva, ele associa aquela crença nuclear ou aquela crença central mais uma outra: eu também não sou bom na escola. Ou seja, a pessoa vai criando uma imagem e guiando a sua vida em função daquela crença sólida, e que geralmente são crenças distorcidas. Por que eu digo crenças distorcidas? Não é porque eu não sou bom a matemática ou não sou boa a matemática que eu não sou uma pessoa inteligente. Mas há quem pode me rotular em função do meu insucesso na matemática. E esse é um exemplo particular. Na matemática sou péssima. Mas isso não me inibe de ser boa noutras áreas. Mas existem pessoas que, se alguém lhe disser assim: você é uma burra em matemática, ela começa logo a acreditar que em todas as outras áreas da vida ela é uma pessoa sem qualificação. E esse pensamento lhe faz exatamente agir como uma pessoa sem qualificação ou sem capacidade. E o que é que vai acontecer? Emoções negativas, visão distorcida, vida fracassada. Então, o meu convite para ti, homem ou mulher, hoje é: olhe para o que você acredita. Quais são os teus pensamentos automáticos? De repente se bateu numa pedra, o que é que você pensa? E os pensamentos automáticos dizem muito sobre as nossas crenças. Para quem acredita em Deus, se pancou numa pedra: ai, meu Deus, é. Para quem acredita no diabo: bateu numa pedra, tá me falando mal, alguém está me feitiçar. Para quem não acredita em nada, é muito lógico, só bateu na pedra. Mas esses não deviam dar conta que a sociedade pensa que no ponto de vista no que dá, pedra não pode estar no buraco. Então faça um policiamento nos teus pensamentos automáticos. O que é que você pensa? Aconteceu uma circunstância, qual é a tua primeira reação? Porque essa tua primeira reação, o teu primeiro pensamento, diz muito sobre a crença ou sobre a visão que você tem de si e sobre a visão que você tem da vida. E muitas vezes são visões distorcidas ou erradas. E se essa visão for errada, né, a visão que você tem aí, você está dando conta? Não. Eu lá que eu fui me policiar e deu conta que eu só penso de forma muito negativa. É preciso voltar para a base e perguntar o que é que me levou a ter essa visão tão negativa
da vida? O que é que me levou a pensar desse jeito? Você de repente começou a se olhar como feia porque teve um namorado, que o namorado te trocou por alguém, você pensou, se me trocou por alguém quer dizer que eu não tenho qualidade, e começou a ter uma visão muito negativa de si. Então faça atenção aos seus pensamentos negativos e ressignifique. E o que é ressignificar? Por acaso nós na nossa imersão de sexta-feira passada falamos sobre isso. Ressignificar é basicamente pegar para aquela situação e pensar em diversas hipóteses. A pessoa me trocou porque eu não tenho qualidade. Ou o relacionamento já não era para funcionar. Eu, por acaso, na imersão, dei o exemplo da água e do alcoólatra. Eu costumo dar muito esse exemplo. Que é, se tu fores a água todos sabemos que é um líquido precioso, tem diversas funções. Desde beber e cozinhar, e limpar e fazer e banhar e boa de coisa. Mas se um alcoólatra tiver a necessidade de álcool, por mais preciosa que seja a água não satisfaz a sua necessidade. E muitas vezes acontece assim nos relacionamentos. Você pode ser a água, ele é alcoólatra. Quando ele foi embora, não pensa, eu não tenho nenhum valor, não. As tuas qualidades ou a tua existência só não cabia naquela vida. Em vez de você se culpar por ele ter ido embora, talvez a partir de hoje você comece a ressignificar dando glórias. Entendendo que às vezes certas coisas vão precisar acontecer para nos ensinarem outras coisas. E certas coisas mais vão acontecer, as pessoas vão embora simplesmente porque já não era para ser, não dava. E não é nada sobre nós. E dando ainda outro exemplo, não quer dizer que porque você um dia não conseguiu aprender algo, quer dizer que você é burro, não dá, tua vida nunca vai ser diferente. Provavelmente naquele momento você não estava bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e não teve o mesmo empenho. Mas hoje você pode ter um outro propósito e se dedicar de uma outra forma. Então o convite aqui é para ter coragem de olhar e dizer assim, não é porque eu fiz alguma coisa errada no passado, que hoje não posso fazer diferente. E de facto, se permitir fazer diferente, mas se permitir fazer diferente, retirando aquelas crenças negativas. E você faz isso, ressignificando, como disse, pega a mesma situação, analisa várias hipóteses. Será que eu era má? Será que eu era... Pensar em diversas hipóteses, não simplesmente na única. Fiz isso porque eu era inútil. Não, fiz isso porque não tinha conhecimento, não estava bem emocionalmente. Levantar diversas hipóteses para uma mesma coisa. E se você é uma pessoa que durante muito tempo se olhou sem amor, porque os outros te fizeram crer que você não valia nada, que não podia nada, hoje você tem um convite de dizer assim, eu não sou o meu passado. Não importa se você foi bruxo, fez, matou, abortou, roubou, gatunou, tentou muitas coisas, não deram certo. A verdade é que temos todos os dias a opção e o convite de criarmos novos propósitos. E propósitos que de facto sejam benignos, que nos façam bem. Então não é porque vacilou que hoje não pode acertar. Diga para ti mesmo que hoje você pode acertar. Você pode fazer diferente, você pode seguir um outro caminho. Então o meu convite para si é: ressignifica a tua vida, crie novos propósitos. Não é porque falhou ontem que hoje não vai dar certo. E a propósito, algumas pessoas perguntaram o resumo da imersão, como é que foi, Olha, é só para vos dizer que a imersão foi... Tá vendo esse vídeo? Esse vídeo é só uma gota de água no oceano, porque nós falamos sobre o autoconhecimento, olhamos para as nossas crenças, como criar novas crenças, como ressignificar a vida. Com mais detalhes, foram 2 horas intensas de muita conversa, onde se partilhou experiências, se ganhou novas formas de olhar para os problemas e resolvê-los. E por acaso nessa sexta-feira teremos mais, vamos continuar com essa imersão, vamos falar sobre dependência emocional, como superar inteligência emocional e como melhorar os relacionamentos. Sexta-feira, das 20 às 22 horas. Custo 10.000 kwanzas, para quem vive na diáspora, 30 euros. Mas quem pagar até amanhã ainda tem a redução de 20%. Até quarta-feira só.